Miguel, queres abrir o debate lançando uma pergunta ao Rui? Quero dizer. Não faço questão, mas... Não, mas é a prática que temos seguido. O caso do Pedro Portugal e o caso do Rui Sanches são muito reveladores do papel que a Sociedade Nacional de Belas Artes, do papel que a Sociedade Nacional de Belas Artes desempenhou em tempos idos, que é de acolher, de estar receptiva a jovens artistas empenhados no seu trabalho e que queriam mostrar o seu trabalho e que, não tendo tantos espaços quanto isso à sua disposição, recorriam à Sociedade Nacional de Belas Artes para mostrar o seu trabalho. Isso é uma função muito importante. É uma função que, em alguns casos, terá sido mesmo uma função de gatekeeper. A Sociedade Nacional de Belas Artes, que abre as portas, não as portas deste edifício, mas ao abrir as portas deste edifício, ao abrir o salão aos artistas, está a abrir as portas para esse artista dar entrada no contexto artístico. E depois é muito compreensível que, à medida que os artistas desenvolvem o seu trabalho, desenvolvem as suas carreiras, se vão orientando por outro lado. Isso não tem nada de negativo. Eles não estão obrigados a regressar, não têm nenhum dever de fidelidade à sociedade. Mas eu queria justamente remeter para esses tempos, na primeira metade dos anos 80, em que a sociedade era um espaço disponível e em que tu apresentaste o trabalho na sociedade e em exposições que foram importantes na afirmação do teu trabalho. Sim, aliás, eu fiz a minha primeira exposição individual aqui na Sociedade de Belas Artes. Em 84, na antiga Galeria de Arte Moderna que havia lá embaixo. Foi a minha primeira exposição individual e fiz essa exposição a convite de uma pessoa que era na altura membro de um conselho qualquer, que eu não lembro como é que se chamava, mas... Conselho Técnico, que era o Jaime Silva e que era meu colega no ar quando eu dava aulas e que me propôs fazer aqui uma exposição. Portanto, eu acho que o Miguel está a dizer, nessa altura sentia-se muito isso, ou seja, vi exposições de Fernando Calhau, exposições de Calapês, exposições de Julião Sarmento, exposições de uma série de artistas que fizeram algumas das suas primeiras exposições aqui nesta casa. E nesse aspecto era um bocadinho, também uma questão de falta de alternativa com certeza, mas era um bocadinho uma entrada, quer dizer, era um bocadinho a pessoa exponia na Sociedade de Belas Artes, isso era uma aval, de certa maneira, ao trabalho de uma pessoa que nunca tinha mostrado, como era o meu caso, nunca tinha feito uma exposição individual aqui nem em lado nenhum. Portanto, eu acho que esse papel não vejo, apesar de eu estar de acordo basicamente com o que o Miguel disse na intervenção anterior, em relação, eu também poucas vezes venho à Sociedade de Belas Artes hoje em dia, não faz parte das minhas rotinas, não sinto, a não ser pontualmente, por causa de uma exposição de uma pessoa que eu conheço, ou uma exposição por alguma razão especial. Não vejo razão para que a sociedade não esteja mais aberta a esse tipo de situação, ou seja, os espaços que a sociedade tem são bons, não continuam a não haver assim tantos espaços, apesar de haver muito mais do que havia nos anos 80, mas também há muito mais artistas a quererem expor do que havia nos anos 80, portanto não vejo porque é que isso não poderá ser uma forma da sociedade exatamente abrir-se ao exterior e ter uma renovação de públicos, as pessoas passarem a ter interesse em vir cá e a ver coisas que vale a pena, pelo menos do ponto de vista da percepção do centro exterior, que vale a pena a pessoa deslocar-se aqui. As tuas recordações dessa altura, de forma mais precisa, mais concreta, quer com a primeira exposição individual, quer com a grande exposição, a grande exposição coletiva, de que já falámos aqui, o Arquipélago, são... Quer dizer, no fundo, que importância tu achas que teve no teu percurso? E gostava, o Pedro Calapês vem cá amanhã, mas quer dizer, há outras pessoas que já falaram desses tempos, mas gostava um pouco que recuássemos essa exposição coletiva e que nos falasses um pouco dela. O Pedro Portugal falou dos continentes, o Luís Serva vem falar depois do modernismo e era interessante que pudesses falar um pouco dessa experiência. Quer dizer, foi um grande acontecimento, na altura, algo que distingue a sociedade de outras instituições. Os eventos aqui eram festas, não é? Eram festivos. Por outro lado, algo que distingue a sociedade das outras instituições, também porque as outras instituições têm
lógicas muito cerradas e muito individualizadas, muito fulanizadas de programação. E a sociedade nunca teve, e talvez isso seja a força e a fraqueza da sociedade. Mas gostava que falasse um pouco desse ambiente festivo, que prolongava a festa, não é? Que prolongava o bairro alto, não é? Que prolongava o frágil, etc. Mas que, vendo as imagens dessa exposição, hoje em dia, com alguma distância, percebemos que foi uma exposição absolutamente essencial na história da arte portuguesa recente. Foi muito importante. E eu acho que é a questão desse lado festivo que estás a falar. A nossa aproximação à Sociedade Nacional de Belas Artes, na altura, era o Fernando Azevedo, que era o presidente da sociedade, e foi através dele, com o aval dele, que nós fizemos a exposição. Mas a nossa postura na altura era sempre um bocadinho mista entre o respeito que nos merecia a personalidade do Fernando Azevedo, com certeza, mas uma certa desconfiança e distância em relação à Sociedade Nacional de Belas Artes, porque eu acho que depois do modernismo, eu não me lembro de haver assim propriamente ocasiões grandemente festivas na sociedade, a não ser se recuarmos mais atrás, provavelmente a seguir ao 25 de Abril, logo, eu não sei porque eu não estava cá, não era suficientemente metido no meio artístico para ter passado por essa fase. Mas, quer dizer, se de facto o grande momento de abertura, penso eu, foi depois do modernismo, e a seguir foi a nossa exposição 2 anos depois, ou não chegou 2 anos depois. Não é? Portanto, a nossa atitude foi, e foi uma coisa pensada em termos estratégicos de grupo, fazer uma exposição em Lisboa e fazer uma exposição no Porto, do grupo. E contactámos a Sociedade de Belas Artes, podíamos usar o salão, o Fernando Azevedo disse logo que sim, não houve problema nenhum, e a ideia é depois da exposição ir a seguir à arte. Essa parte nunca foi concretizada porque nunca conseguimos ter a garantia. Portanto, a Árvore e a Sociedade Nacional de Belas Artes eram as 2 instituições no Porto e em Lisboa que supostamente eram as casas de artistas e que representavam os artistas de alguma forma. A parte do Porto nunca chegou a ser realizada, não é? Por acaso, na Paula, havia um texto de Fernando Azevedo e um texto de Bernardo Pinto Almeida, que era exatamente para dar essa relação já com o Porto, e depois havia um texto de Fernando Molda, por razões críticas mais diretamente. E, portanto, a nossa ideia foi essa. E de facto, fomos muito bem acolhidos aqui na Fundação, na sociedade. Nunca houve qualquer dúvida em aceitar a exposição. A exposição correu lindamente. Mas nós também, quer dizer, estávamos aqui todos os dias. Fizemos, não foi só a inauguração, foi todos os dias. Tínhamos arranjado um apoio de uma companhia qualquer de vinho, que eu não lembro qual era, e todos os dias, ao fim da tarde, havia vinho do Porto, vinho do nosso aqui, as pessoas reuniam-se aqui, nós sabemos vinho aqui, pessoas que nós convidávamos para vir ver a exposição. Portanto, esse foi, durante toda a duração da exposição, foi uma série de pequenas festas que houve aqui durante... Foi uma espécie de inauguração, uma exposição em que todos os dias era inauguração. Todos os dias era inauguração. E todos os dias havia uma hora de cocktail às 6 da tarde, às 6h30. E todos os dias havia-se umas bebidas e os jogos para aqui conversar. Portanto, esse lado também foi muito... O que é que se passou de moda? Não sei. Já não tenho muito tempo para todos os visitados. Eu acho que isso também deu um bocado de verdade. As pessoas têm muito menos tempo de ócio, não é? Sim. Só para dar contextualizarmos às pessoas que nos estão a ver em casa, ou seja, onde foi que este vídeo vai parar. Que idade é que tinham na altura? Tínhamos... havia a pessoa mais velha do grupo era a Rosa Carvalho, depois havia o Pedro Calapês, depois eu. Eu na altura tinha, isto foi em 85, porque eu tinha 31. Portanto, havia desde José Pedro Crofton e Leão, tinham 2 ou 3 anos menos, 3 anos menos, e portanto era nessa faixa, fim dos anos 20, início dos 30. Então, não era uma criada entre novos e velhos. Sim. Estavam nos 20 e muitos, 30 e poucos. Recém-licenciados e os 30 já, à beira de... E todos já tinham, eu era talvez aquele que tinha uma carreira menos visível, os outros tinha acabado de regressar há pouco tempo de estrangeiro, também não tinha a relação com o meio português que eles tinham, colegas de escola, portanto vinham com essa linha, mas já tinham feito várias exposições de grupo e todos eles já tinham algumas exposições individuais, portanto, eram propriamente assim acabadinhos de tecidas. Eu, se calhar, acho que não seria desinteressante abrirmos um pouco mais o plano e perguntar-te, tu que já
que já fizeste a tua retrospectiva, ou uma retrospectiva na Fundação Gulbenkian, que tens exposto eu diria, nas instituições mais importantes, e que de uma certa forma atravessaste estas décadas de grande transformação do tecido artístico nacional, que estudaste fora, nos Estados Unidos, portanto que tens exposto fora, no estrangeiro, etc. Como é que tu olhas hoje para o panorama artístico português? É uma pergunta um bocadinho armadilhada, porque eu diria em tão pouco tempo e tão ampla. Mas quer dizer, que expectativas é que tens, no fundo, não é? Porque falamos sempre das expectativas dos jovens artistas, e há momentos na vida de um artista em que, depois de termos percorrido, depois de termos sido, eu diria, institucionalizados, sem nenhuma depreciação nesta palavra, como é que se recomeça? Quer dizer, quais são as expectativas relativamente ao que vês à tua volta, ao retorno crítico, ao retorno público, ao retorno institucional? Quer dizer... Eu acho que tenho uma visão mista entre o otimista e o pessimista. O lado otimista, eu acho que tem que ver com aquilo que eu vejo da capacidade de muitos artistas novos terem projetos de grupo e criarem uma certa comunidade à volta de pequenos projetos ou de situações como, sei lá, o prédio da Avenida ou coisas desse tipo, em que há uma noção de comunidade artística qualquer. E eu acho que isso é uma das coisas que é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal. É essa falta de uma comunidade artística, no sentido das pessoas estabelecerem alvos e relações. Quer dizer, é tudo uma coisa muito polarizada, muito sectarizada, muito eu não me dou com aquele, ou eu não vou ali, ou eu não falo com X ou com Y. É tudo uma coisa muito, muito capelinha, tem muito a ver com maledicências e com invejazinhas e tricas e não sei o quê. E eu acho que sinto, pelo menos da parte, eu tento manter algum contacto com artistas mais novos, até porque dou aulas e, portanto, tenho alguma noção do que é que as pessoas fazem depois de acabarem as suas formações. E nesse aspecto eu acho que é um aspecto positivo. Eu acho que eles são, pelo menos durante algum tempo, há uma certa tentativa de criar uma comunidade e de se relacionarem, e também uma certa falta de timidez ou de vergonha em se aproximar dos artistas mais velhos, de estabelecerem pontos com os artistas mais velhos, convidarem os artistas mais velhos para exporem com eles, portanto, criarem laços intergeracionais, que também era uma coisa que não existia no meu tempo. Ninguém falava em ter sido influenciado por um artista de uma geração ou duas acima, não é? As pessoas falavam muito de artistas estrangeiros, agora de artistas portugueses era raro isso acontecer. E eu acho que isso é muito importante, esse lado de se criar passagem, elos intergeracionais. Eu acho que isso é muito importante, criar-se uma noção de que existe um património português. Eu faz-me muita confusão, já tenho dito isso várias vezes, faz muita confusão que uma pessoa possa fazer a sua formação artística toda em Lisboa e não ter um sítio onde ir ver arte portuguesa. Não é como uma exposição pública permanente, rotativa, seja o que for, mas onde a pessoa vá ver, se quiser ir ver uma obra do artista X ou do artista Y, possa ir ver. Portanto, ter uma noção de que há um património que se vai consolidando e que vai passando de gerações em gerações. E desse ponto de vista sou muito pessimista, porque eu acho que isso continua igual. As pessoas continuam a ter muita dificuldade em ver arte em geral. Não é? Há poucos sítios para ver arte, há poucos sítios para ver arte contemporânea, e não só, e muito poucos sítios onde ver arte portuguesa. Portanto, eu acho que constantemente estamos a recomeçar, sempre, constantemente estamos a pegar outra vez no ponto zero e a voltar a pegar tentar refazer uma história qualquer, tentar refazer relações, tentar fazer um mapa qualquer de influências e de relações na cabeça de cada um, sem haver um mínimo de sedimentação nessas coisas. As coisas fazem-se, depois desfazem-se, depois não avançam, depois tem tudo aos soluços, assim, não há continuidade, não há. Portanto, desse ponto de vista, eu sou bastante pessimista, mas acho que há, quer dizer, não tem comparação com o número, obviamente, o número de artistas jovens e de estudantes de arte
que é em Portugal hoje em dia, não tem nada a ver com o que era nos anos 80, e portanto há uma massa crítica, como se diz agora, não é muito superior, e portanto obviamente que é natural que em percentagem que continua a haver pessoas muito interessantes a aparecer e a fazer um bom trabalho, mas, quer dizer, a maior parte das pessoas que estão a trabalhar de forma mais ativa têm que dar corda aos sapatos para aí, não é? Migrar, fora. Eu queria dizer uma coisa, mas que na verdade são três, mas muito rápidas, que decorrem diretamente do testemunho e das relações do Rui. Acho que são três, devo-me extraviar e perder a certa altura, portanto, se calhar são menos do que três. A primeira é curioso, dois convidados sucessivos que não frequentam a Sociedade Nacional de Belas Artes. E a questão é como é que a Sociedade Nacional de Belas Artes pode desempenhar esse papel de representação dos artistas se os próprios artistas não se sentem estimulados, atraídos para virem aqui numa atividade corriqueira que é ver uma exposição. Primeiro aspecto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se acontecer aqui uma exposição extraordinária, mas que não seja uma exposição particularmente divulgada ou que circule nas conversas, o risco dessa exposição não ser vista pela maior parte dos artistas, por nós, por exemplo, é enorme. Porque uma andorinha não faz a primavera. E uma belíssima exposição que se possa passar aqui, até essa, corre o risco de ser visto por muito pouca gente, por muito menos gente que deveria estar a ir ver essa exposição, porque criam-se identificações e desidentificações com os espaços. E, portanto, frequentam-se uns, não se frequentam outros. É natural, toda a gente faz escolhas e tem as suas proximidades em termos de escolhas e os seus afastamentos. E onde é que eu quero chegar? A Sociedade Nacional de Belas Artes, para mim, tem um grande desafio. É o maior desafio. E é um desafio que tem consequências sistémicas dentro da Sociedade Nacional de Belas Artes. Que vai ao encontro de um comentário teu, Nuno, que é como é que a sociedade pode desenvolver uma programação que se mantenha aberta, que não seja uma programação mais restritiva, como é, por exemplo, aquela que eu faço na Culturgest, sendo ao mesmo tempo uma programação fortemente criteriosa. E não quero de todo passar a ideia de que acho que uma das funções mais importantes da Sociedade Nacional de Belas Artes, a esse nível, é funcionar como gatekeeper, é dar oportunidades aos jovens. Eu detesto a conversa sobre os jovens artistas. Eu sou um assumido adversário dessa ideologia que se entranhou nos nossos cérebros e, portanto, funciona ao nível do inconsciente do jovem artista. E eu acho que em Portugal, quem está com sérias dificuldades não são os jovens artistas, que têm babysitters em todo o lado, que são levados ao colo por tanta gente, que têm bolsas e residências e isto e aquilo e o raio que o parta. Quem está em sérias dificuldades num contexto atrofiado, vulnerável, débil como o português, são artistas que em muitos casos nem sequer chegaram à meia-idade. Estão nos 30 e muitos, nos 40 e poucos, estão nos 40 e muitos, 50 e poucos. E a sociedade, quando eu falo de abertura, pode, de facto, ser um espaço que desempenha funções importantes para artistas que desenvolvem um trabalho significativo e que, à medida que vão avançando na idade, têm cada vez menos oportunidades. Já estão velhos. Já demos para esse peditório. E, portanto, esta para mim é a pedra de toque. Como é que se faz uma programação que seja aberta e que não é por ser aberta que deixa de ser fortemente criteriosa? E a solução para este problema, a mim parece muito simples. Dá trabalho? Dá imenso trabalho. Mas parece-me muito simples. O que é que eu quero dizer? Que a ideia de que a Sociedade Nacional de Belas Artes é uma casa
mais ou menos receptiva, mais ou menos permeável a propostas exteriores, é um modelo completamente falhado. E que a sociedade deve ter, deve ser ativa na definição das linhas e dos conteúdos da sua programação de exposições. E, portanto, eu tenho as maiores dúvidas que a solução para este problema passe por a programação da Sociedade Nacional de Belas Artes estar sob a alçada da direção artística, onde preponderam artistas mais velhos, que tenderão, imagino, para um certo conservadorismo, e onde se tenderá a fazer, na direção, uma espécie de tratado de Tordesilhas, sem convivência entre todos. Um pacto de não agressão, e portanto não se fazem escolhas que podem, de alguma maneira, ferir suscetibilidades ou não ser do agrado de algum membro da direção. A direção não é o fórum para determinar as linhas e os conteúdos de programação. E não pode ser um fórum onde se escolhem entre as propostas que são apresentadas. Tem que haver um outro modelo de programação. Um outro modelo de programação muito mais ofensivo. E vou-me calar. Porque, como o Rui disse, não há espaço a mais. E eu iria até mais longe, Rui. Eu acho, como sempre achei, que está tudo por fazer. E não é por haver mais coisas feitas que há menos coisas por fazer. Está tudo por fazer. E, portanto, há um campo imenso de intervenção da Sociedade Nacional de Belas Artes, por exemplo, por via de um programa expositivo. Peço desculpa. Muito bem. Mas remato um bocadinho algumas ideias que eu fui... Não, parece uma espécie de ecumenismo seletivo. Sim, não é ecumenismo, não é ecumenismo, há exclusões. Uma programação da Sociedade Nacional de Belas Artes deve assumir exclusões. Não, completamente. Não vamos, eu acho não é muito claro. Mas como é que, por exemplo, da geração? Nem... Sim, mas isso mas eu acho que o repto ficou. Não ficou repto nenhum. Temos que... Como tu quiseres, temos que seguir. Miguel, obrigado pela tua participação. Espero que fiques até ao fim deste painel. E o Rui passa para a posição onde Miguel estava e chamamos o Luís Serpa.